O motivo oculto de você sabotar a própria felicidade e como sua sombra cria esse vazio interior, Jung. Existe um momento, quase imperceptível, entre o ápice da sua conquista e o início da sua queda, em que uma força invisível parece assumir o controle dos seus movimentos, um sussurro abismal que não vem de fora, mas das camadas mais densas e esquecidas da sua própria psique. Você já sentiu aquela estranha vertigem quando a felicidade bate à porta, uma sensação de que algo está errado, de que você não deveria estar ali, ou de que o preço para permanecer na luz é alto demais para ser pago? Esse é o motivo oculto, a engrenagem silenciosa que Carl Jung chamou de sombra, e ela não está interessada no seu sucesso social ou na sua imagem perfeita diante do espelho. Ela está interessada na verdade que você tentou enterrar sob camadas de sorrisos forçados e produtividade frenética. O fracasso aparente que você experimenta, aquele ciclo repetitivo de perder o que acabou de ganhar, de se afastar de quem te ama ou de estagnar quando o caminho estava livre, não é uma falta de sorte ou de competência, mas uma coreografia ritualística da sua sombra tentando te arrastar de volta para o único lugar onde ela acredita que você está seguro. A obscuridade do vazio interior. Esse vazio não é um buraco negro de ausência, mas um reservatório de tudo o que você reprimiu. Uma densidade de emoções, desejos e traumas que, por não encontrarem espaço na sua vida consciente, transformaram-se em uma gravidade negativa que puxa cada uma das suas tentativas de ser feliz para o centro da Terra, transformando o ouro da sua potencialidade no chumbo da autossabotagem. A construção dessa sombra começa muito antes de você ter palavras para descrever sua dor, no momento exato em que você aprendeu que para ser aceito, amado ou protegido, precisava amputar partes do seu ser que eram consideradas demais, erradas ou incômodas para o mundo ao seu redor. Cada vez que você engoliu um choro, reprimiu uma raiva legítima ou escondeu um desejo profundo para se encaixar em um molde de boa pessoa, você alimentou esse duplo sombrio que vive nas profundezas do seu inconsciente coletivo e pessoal. O que você não percebe é que essa energia reprimida não desaparece. Ela se torna autônoma, uma entidade psíquica que observa a sua vida consciente com um ressentimento silencioso. Quando você tenta ser feliz apenas com a sua persona, aquela máscara de sucesso e equilíbrio que você apresenta ao mundo, a sombra sente-se traída, pois ela sabe que essa felicidade é parcial, construída sobre os cadáveres dos seus impulsos mais autênticos. A autossabotagem, portanto, é a forma que a sombra encontra de dizer: se eu não posso participar da sua vida, eu não deixarei que você tenha uma vida. É um sequestro emocional onde o fracasso aparente serve como uma âncora necessária para impedir que você se torne um holograma superficial, desconectado das suas raízes mais sombrias e, consequentemente, das suas fontes mais profundas de vitalidade. O vazio interior que você sente ao deitar a cabeça no travesseiro, mesmo após um dia de conquistas, é o eco de uma vida não vivida, o choro de uma parte de você que foi trancada em um porão emocional para que a sua imagem de vencedor pudesse brilhar. Para Jung, a sombra é o portão de ouro para a individuação, mas para quem vive na superfície, ela parece apenas um monstro que sabota relacionamentos e carreiras. Imagine que você carrega um saco invisível nas costas e dentro dele você jogou todas as suas inseguranças, sua agressividade, sua sexualidade reprimida e seus medos ancestrais. Conforme o tempo passa, esse saco se torna mais pesado do que o próprio corpo que o carrega. Chega um ponto em que o esforço para fingir que esse fardo não existe consome toda a sua energia vital, deixando-o exausto demais para desfrutar de qualquer felicidade real. A autossabotagem surge aqui como um mecanismo de alívio. Ao falhar, ao perder, ao destruir o que construiu, você finalmente descansa da exaustão de sustentar uma mentira. O fracasso é, paradoxalmente, o único momento em que a sua máscara cai e você se sente por um instante cruel, em contato com algo real, mesmo que esse algo seja a própria ruína. Essa dinâmica se torna um vício psicológico, onde a dor do fracasso é preferível à ansiedade de manter uma felicidade que parece fraudulenta. Quando você reprime emoções, você não está apenas silenciando a tristeza ou a raiva, você está anestesiando a sua capacidade de sentir alegria verdadeira, pois o sistema emocional humano é um canal único. Se você fecha a válvula para o que é denso, você inevitavelmente obstrui o fluxo do que é leve. O resultado é uma vida cinzenta, onde o sucesso parece um teatro e o fracasso parece o único destino honesto. A sombra, então, assume o papel de um carrasco benevolente. Ela derruba os seus castelos de areia para que você pare de olhar para o horizonte distante e comece a olhar para baixo, para a terra úmida da sua própria alma. O motivo oculto por trás do seu comportamento de se sabotar é a necessidade desesperada da psique de ser completa e não perfeita. A perfeição é um ideal da persona, uma linha reta e estéril. A completude exige a integração do feio, do caótico e do sombrio. Enquanto você lutar para ser apenas bom e feliz, a sua sombra lutará para que você seja humano e verdadeiro, e nessa batalha, a sombra sempre vencerá, pois ela possui as chaves do seu depósito de energia vital. Ao observar o fracasso aparente, é preciso mergulhar na ideia de que a sombra é composta de tudo aquilo que o ego não pode tolerar em si mesmo.
Se o seu ego se identifica com a generosidade, sua sombra será o egoísmo mais voraz. Se o seu ego se identifica com a força, sua sombra será a vulnerabilidade mais trêmula. O conflito interno surge porque nós passamos a vida tentando matar a sombra, sem perceber que ela é o nosso próprio sangue. Ao reprimir emoções como a inveja, o medo da mediocridade ou o desejo de poder, criamos uma pressão interna que precisa explodir por algum lugar. E ela explode na forma de decisões impulsivas, procrastinação crônica, escolha de parceiros tóxicos ou erros bobos em momentos cruciais. É como se no momento da vitória, uma mão invisível puxasse o tapete. E essa mão é a sua, mas de uma parte de você que você se recusa a reconhecer como sua. A sombra cria o vazio interior porque ela ocupa o espaço que deveria ser preenchido pela alma. Onde deveria haver uma conexão profunda com o ser, há apenas o silêncio pesado de tudo o que foi negado. O processo de individuação junguiano exige que paremos de ver a autossabotagem como uma falha de caráter e passemos a vê-la como um sintoma de uma alma dividida. O motivo oculto de você sabotar a própria felicidade é o medo inconsciente de que, se você for verdadeiramente feliz e realizado, não haverá mais desculpas para não enfrentar a sua própria escuridão. O sofrimento é um esconderijo confortável. Enquanto você falha, você pode se culpar o mundo ou o destino, e isso mantém você ocupado o suficiente para não ter que olhar para o abismo de quem você realmente é por trás das circunstâncias. A felicidade, por outro lado, é uma exposição total. Ela exige que você sustente a luz, e para sustentar a luz, você precisa ter raízes que aguentem a pressão da consciência. Se as suas raízes estão atrofiadas pela repressão emocional, qualquer brilho externo fará com que você desmorone. A sombra sabota a sua felicidade para proteger você do peso insuportável de ser livre, pois a liberdade exige a responsabilidade de carregar a própria sombra sem projetá-la nos outros. Considere a profundidade do impacto que essa repressão causa no seu cotidiano. Você acorda e sente uma névoa, um desânimo que não tem uma causa externa óbvia. Você tem tudo o que deveria te fazer feliz, mas o sabor da vida é metálico e insosso. Isso acontece porque a sombra capturou a sua libido, a sua energia psíquica. Ela a mantém em cativeiro no subsolo da mente. Para recuperar essa energia, você não precisa de mais metas, de mais livros de autoajuda ou de mais afirmações positivas. Você precisa de um encontro com um monstro. Você precisa descer até o porão e perguntar à sua sombra o que ela quer, porque ela está com raiva e o que ela está tentando te proteger através do fracasso. Muitas vezes, você descobrirá que a autossabotagem é um ato de lealdade a um trauma de infância, ou uma forma de não superar um pai ou uma mãe que nunca foram felizes. A sombra pode estar dizendo: quem é você para ser mais feliz do que aqueles que te deram a vida? Esse motivo oculto opera abaixo do radar da lógica, em um nível luminoso, onde os arquétipos e os complexos governam o destino com mãos de ferro. O vazio interior é o útero onde a sombra gesta a sua transformação. Mas se você foge desse vazio através de distrações, vícios ou trabalho excessivo, você apenas prolonga a agonia. A repressão emocional é o combustível desse vazio. Quando você diz a si mesmo que está tudo bem, enquanto sua alma grita de agonia, você está criando um abismo entre o seu eu consciente e a sua realidade psíquica. Esse abismo é o local onde a autossabotagem se manifesta. É na lacuna entre quem você finge ser e quem você realmente é que os acidentes acontecem, que os divórcios ocorrem e que as carreiras implodem. A sombra não quer te destruir por maldade. Ela quer te destruir para que a sua persona morra e o seu self possa finalmente nascer. É um processo de morte e renascimento que ocorre dentro do tempo de uma vida. O fracasso aparente é o rito de passagem necessário para que você abandone a infantilidade de querer uma vida sem dor e aceite a maturidade de uma vida com profundidade. Para Jung, ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. No entanto, o processo de tornar a escuridão consciente é aterrorizante, pois revela que o vilão da sua história é o mesmo que segura a caneta. O motivo oculto de você sabotar a sua felicidade é que a sua felicidade atual é construída sobre uma base de negação. Você está tentando ser feliz com apenas 10% do seu ser, enquanto os outros 90% estão acorrentados no escuro. A sombra sabota o seu castelo porque ela quer que você construa um templo. E templos precisam de fundações que alcancem o inferno tanto quanto o topo alcança o céu. Enquanto você reprimir sua capacidade de ser mal, você nunca será verdadeiramente bom. Será apenas domesticado. E o ser domesticado é, por natureza, um autossabotador, pois ele odeia a sua própria coleira e morderá a mão de qualquer um que tente levá-lo para passear no jardim da felicidade superficial. A densidade desse conflito interno se manifesta no cansaço crônico da alma. Você sente que está lutando contra um gigante, sem perceber que o gigante é a sua própria imagem projetada nas paredes da caverna da sua mente. O fracasso aparente serve para te humilhar, e na psicologia analítica a humilhação é o prefácio da humildade. O ego precisa ser quebrado para que a sombra possa ser integrada.
Quando você falha, você é forçado a parar. Você é forçado a olhar para dentro. Você é forçado a sentir o vazio que tentou preencher com objetos, pessoas e status. E é nesse vazio, nesse silêncio ensurdecedor, que a sombra começa a falar. Ela fala através de sonhos, de lapsos de linguagem, de sintomas físicos e principalmente através dos padrões de repetição que você chama de azar. O motivo oculto é que você está em guerra consigo mesmo, e em uma guerra interna, o único jeito de ganhar é se rendendo ao inimigo. Renda-se à ideia de que você não é apenas o que você pensa que é. Você é também tudo o que você teme, tudo o que você despreza nos outros e tudo o que você jurou que nunca seria. Essa aceitação não é um convite ao erro, mas um reconhecimento da complexidade humana. Ao reprimir emoções, você cria uma represa que um dia, inevitavelmente, cederá. A autossabotagem é apenas o vazamento controlado dessa represa, uma tentativa da psique de evitar uma inundação total que poderia levar à loucura. Ao falhar em pequenas ou grandes coisas, você libera a pressão da sombra. O segredo para parar de se sabotar não é ter mais força de vontade, mas ter mais coragem de ser imperfeito. É integrar a sombra de modo que ela não precise mais te derrubar para ser notada. Quando a sombra é integrada, ela deixa de ser um sabotador e se torna um aliado, trazendo consigo uma criatividade, uma coragem e uma vitalidade que o ego sozinho jamais poderia acessar. O impacto da sombra na nossa vida é tão vasto que ele molda a cultura, a política e a história, mas começa no pequeno átomo do seu vazio interior. Cada vez que você se sente vazio, você está diante de um portal. A maioria de nós foge desse portal, voltando para o ciclo de autossabotagem e repressão, preferindo o fracasso conhecido à incerteza da transformação. Mas o convite de Jung é para que você permaneça no vazio, que você sinta o desconforto de não ser quem você queria ser. Que você habite a dor do seu fracasso aparente sem tentar consertá-lo imediatamente. Pois no centro dessa dor, no núcleo da sombra, existe um tesouro que o mundo não pode te dar: a sua totalidade. A felicidade que você tanto persegue e sabota é uma felicidade de criança, uma busca por um paraíso sem sombras. Mas a verdadeira felicidade, a eudaimonia, é a harmonia entre a luz e a treva. É a capacidade de caminhar no mundo sabendo que você carrega em si tanto o santo quanto o demônio, e que você escolhe a consciência sobre ambos. A repressão emocional, esse comportamento de fechar as portas para o que é denso, cria uma espécie de fome psíquica. Você tenta se alimentar de sucesso, mas a sombra está com fome de reconhecimento. Ela quer que você reconheça que você também sente ódio, que você também sente inveja, que você também tem desejos que não cabem na sua moralidade de vitrine. Enquanto essa fome não for saciada pela consciência, ela comerá sua felicidade pelas beiradas. O motivo oculto de você sabotar o que ama é o medo de que o amor revele a sua inadequação original, aquela que você escondeu lá atrás, no início da sua jornada. A sombra utiliza o fracasso como um escudo. Se você falha, você não precisa ser testado pela realidade da sua própria grandeza ou da sua própria miséria. O fracasso te mantém em um limbo seguro, onde você é um gênio injustiçado ou uma vítima das circunstâncias, papéis que a sombra adora desempenhar para evitar o trabalho árduo da autotransformação. A jornada para dentro da sombra é o caminho mais difícil que um ser humano pode trilhar, pois não há mapas, apenas espelhos. E os espelhos da sombra não refletem a nossa beleza, mas as nossas deformidades psíquicas, os nossos membros fantasmas emocionais que ainda doem mesmo depois de anos de repressão. O vazio interior que tanto te assusta é, na verdade, o espaço que a sombra limpou para que algo novo possa nascer. Mas você está tão ocupado tentando preencher esse espaço com o lixo do mundo que não percebe a semente que está tentando brotar no escuro. A autossabotagem é o ato de arrancar essa semente antes que ela floresça, por medo de que o fruto seja diferente de tudo o que você conhece. É a recusa do novo em favor do sofrimento familiar. Para romper esse ciclo, é preciso parar de lutar contra o fracasso e começar a escutá-lo. O que o seu fracasso está tentando te contar sobre a sua mentira pessoal? O que a sua sombra está tentando proteger ao destruir os seus planos? Muitas vezes, a sombra está protegendo a sua essência de um sucesso que te escravizaria. Se a sua felicidade atual exige que você negue a sua verdade, a sombra agirá como um sabotador para te libertar dessa prisão dourada. O motivo oculto, portanto, pode ser uma forma distorcida de autotranscendência. Você sabota a felicidade pequena e egóica para que possa, eventualmente, encontrar uma paz maior e mais profunda. Mas esse processo é doloroso porque o ego não entende a linguagem do sacrifício psíquico. Ele só entende a linguagem do ganho e da perda. Para a sombra, perder um emprego ou um relacionamento pode ser o ganho de uma alma. Para o ego, é apenas o fim do mundo. O conflito entre essas duas perspectivas é o que gera o vazio interior. Um estado de suspensão onde nada faz sentido porque você está entre dois mundos. O mundo da máscara que caiu e o mundo da face real que ainda não se revelou. A integração da sombra não é um evento único, mas uma prática constante de honestidade radical. É olhar para o seu comportamento de autossabotagem e, em vez de se punir, perguntar: que parte de mim está sendo atendida por esse fracasso?
Você descobrirá que o fracasso te dá permissão para ser preguiçoso, para ser cuidado pelos outros, para evitar a responsabilidade de brilhar ou para punir a si mesmo por culpas imaginárias. O motivo oculto é sempre uma moeda de troca emocional. Ao reprimir emoções, você acumulou um crédito de dor que agora está sendo cobrado com juros pela sombra. E a única forma de quitar essa dívida é através da aceitação incondicional da sua própria humanidade, com todas as suas contradições. É permitir-se sentir a raiva que você julgou feia, o desejo que você chamou de errado e a tristeza que você rotulou como fraqueza. Quando você para de reprimir, a sombra perde a necessidade de sabotar. Ela se torna o combustível da sua vontade, a força bruta que te permite dizer não quando necessário e sim com todo o seu ser. O vazio interior começa a se transformar em plenitude, não porque você se tornou perfeito, mas porque você parou de se esconder de si mesmo. O fracasso aparente deixa de ser um padrão repetitivo e se torna uma lição aprendida, um marco no mapa da sua evolução. O motivo oculto de você sabotar a sua felicidade é que você estava tentando ser feliz como outra pessoa, seguindo os padrões de outra pessoa, atendendo às expectativas de outra pessoa. A sombra sabota a felicidade emprestada para que você seja forçado a encontrar a sua própria. E essa descoberta é o momento luminoso em que o inconsciente e o consciente se abraçam, e o conflito interno dá lugar à paz da integridade. A sombra é o guardião do limiar. Ela está lá para garantir que ninguém entre no reino do self sem ter enfrentado a própria verdade. O vazio que você sente é a distância entre quem você é e quem você finge ser. A autossabotagem é a ponte em chamas que te impede de voltar para a terra da ilusão. Olhe para a sua vida agora e identifique os padrões de fracasso que se repetem. Não os veja como inimigos, mas como cartas não lidas da sua sombra. Cada sabotagem é um grito de socorro de uma parte de você que foi negligenciada. Ao ouvir esse grito, ao validar essa dor, você inicia o processo de alquimia psíquica. O chumbo da repressão emocional começa a se transformar no ouro da consciência. E subitamente, a felicidade que antes parecia fugaz e perigosa torna-se o seu estado natural, pois ela não depende mais do esconderijo da sombra, mas da luz total do seu ser integrado. Esse é o mistério que Jung nos deixou. A sombra não é algo a ser superado, mas algo a ser incorporado. É como a raiz de uma árvore. Quanto mais alto ela quer chegar no céu, mais fundo suas raízes precisam penetrar na escuridão da terra. Se a árvore tentasse renegar suas raízes por serem sujas e escuras, ela secaria e morreria no primeiro vento forte. Da mesma forma, a sua felicidade sem sombra é uma árvore sem raízes, destinada a cair. A autossabotagem é o vento que derruba a árvore fraca, forçando-a a entender que a sua força não está nas folhas verdes, mas na conexão com a profundidade oculta. O motivo oculto do seu vazio é a desconexão com essa profundidade. Ao aceitar a sua sombra, você aceita a sua totalidade, e um ser total é impossível de ser sabotado, pois ele já não teme a própria queda, já que ele conhece o chão e sabe que é de lá que vem toda a vida. Portanto, o fracasso aparente não é o fim, mas o início de um diálogo sagrado. A sombra te sabota para te salvar de uma vida superficial. Ela cria o vazio interior para que você tenha onde colocar a sua verdade. A repressão emocional é a barreira que você construiu, e a sombra é o martelo que a derruba. Não resista ao martelo, agradeça a ele, pois cada golpe destrói uma mentira e te aproxima da realidade de quem você é. A felicidade real não é a ausência de problemas ou de dor, mas a presença total de si mesmo em cada momento, seja ele de glória ou de queda. E nesse estado de presença, a sombra e a persona dançam em harmonia, e o vazio interior torna-se o santuário onde a alma finalmente encontra o seu descanso e a sua expressão máxima no mundo. Nessa dança contínua entre o que mostramos e o que escondemos, o fracasso aparente atua como o grande equalizador da alma humana. Ele nos despe da arrogância de acreditarmos que temos o controle total sobre nossos destinos, lembrando-nos de que somos habitados por forças ancestrais que não respondem à nossa lógica de curto prazo. A autossabotagem, vista sob essa luz, é um ato de subversão divina contra a ditadura do ego. O motivo oculto que te faz recuar no momento do triunfo é a sua sombra tentando preservar a sua integridade psíquica e impedindo que você se torne um busto de mármore, belo, porém frio e sem vida. O vazio interior que se segue ao fracasso é o deserto necessário para a peregrinação da alma. O lugar onde as velhas identidades morrem para que uma nova e mais robusta consciência possa emergir das cinzas da decepção. A repressão emocional, o ato de trancar os seus demônios em celas sem janelas, apenas os torna mais fortes e mais criativos na arte da destruição. Eles aprendem a falar a língua dos seus sonhos, a língua das suas doenças psicossomáticas e a língua das suas falhas inexplicáveis. O impacto disso na sua jornada é uma sensação constante de que você está sendo observado por si mesmo, um sentimento de paranoia ontológica onde você é tanto o detetive quanto o criminoso. A sombra não quer ser libertada para causar o caos. Ela quer ser libertada para ser vista, ouvida e finalmente integrada ao tecido da sua vida consciente.
Quando você dá um lugar à mesa para a sua inveja, ela pode se transformar em admiração e inspiração. Quando você dá um lugar para a sua raiva, ela pode se transformar em uma determinação inabalável para mudar o que é injusto. O veneno da sombra é, na verdade, o remédio para a sua mediocridade, mas apenas se você tiver a coragem de dosar esse veneno com a consciência. O motivo oculto de você sabotar a própria felicidade está intrinsecamente ligado ao medo da luz. Parece contraditório, mas a luz da verdadeira realização é muito mais assustadora do que a escuridão do fracasso conhecido. A luz exige que você apareça, que você seja visto em sua totalidade, e isso inclui a exposição da sua sombra. Muitos de nós preferimos o vazio interior e o fracasso aparente, porque eles nos permitem permanecer escondidos, protegidos pela capa da infelicidade que nos torna invisíveis aos olhos do julgamento divino e humano. A autossabotagem é o nosso manto de invisibilidade. Ao integrarmos a sombra, perdemos esse manto. Tornamo-nos responsáveis pela nossa luz, e não há peso maior do que o peso de ser verdadeiramente quem somos. No entanto, é apenas carregando esse peso que encontramos o significado que preenche o vazio e transforma a autossabotagem em autodomínio. O processo de individuação não termina na descoberta da sombra, ele apenas começa ali. É um fluxo contínuo onde cada nova camada de consciência revela uma nova camada de mistério. O fracasso aparente é apenas o sinal de que você atingiu um novo limite e que a sua psique está pedindo uma expansão. A sombra cria o vazio interior não como uma punição, mas como uma provocação. Ela te desafia a ser maior do que a sua dor, a ser mais profundo do que a sua repressão emocional e a ser mais honesto do que a sua persona. O motivo oculto é o amor da psique pela verdade. E a verdade é que você é um ser vasto, contendo multidões e contradições, e qualquer felicidade que ignore essa vastidão é pequena demais para você. Aceite o convite da sombra. Desça ao abismo, enfrente o vazio. E descubra que no fundo de cada fracasso existe uma faísca do luminoso esperando para incendiar a sua vida com uma felicidade que nada nem ninguém, nem mesmo você, poderá sabotar. A jornada através da sombra é, em última análise, o encontro com a própria humanidade em sua forma mais bruta e sagrada. É entender que o vazio que você sente não é falta de algo externo, mas a presença vibrante do seu eu não vivido, clamando por espaço. A autossabotagem para assim que a necessidade de se esconder termina. Quando você se torna transparente para si mesmo, não há mais lugar para a sombra se esconder e armar suas armadilhas. A repressão emocional dá lugar a uma fluidez visceral, onde cada sentimento é uma nota na sinfonia da sua existência. O fracasso aparente torna-se apenas um ajuste de curso, uma respiração profunda antes do próximo salto. E o motivo oculto, antes um segredo sombrio, torna-se a sua maior força. A consciência de que você é o mestre e o servo da sua própria luz, o arquiteto e a própria fundação de uma vida que finalmente se atreve a ser plena, inteira e inabalavelmente sua. Nesse ponto de integração, o vazio interior que antes era um abismo de angústia transforma-se em um oceano de possibilidades. Você percebe que a sombra nunca foi um inimigo externo, mas um mestre severo que usava o chicote da autossabotagem para te impedir de seguir caminhos que não eram seus. A repressão emocional era a parede que você construiu para se proteger de sentimentos que você não sabia processar. Mas essa mesma parede impedia que a nutrição da vida chegasse ao seu coração. Ao derrubar essas barreiras, o impacto é imediato e avassalador. A energia que você gastava para esconder a sua verdade agora é liberada para criar a sua realidade. O fracasso aparente perde o seu poder de te paralisar, pois agora você entende que a queda é apenas um movimento da dança, e não o fim da música. O motivo oculto de você sabotar a sua felicidade é talvez a maior lição que a vida tem a oferecer. Você não pode ser feliz se não for inteiro. E ser inteiro significa abraçar o caos, a dúvida, a escuridão. E o erro com a mesma dignidade com que você abraça a ordem, a certeza, a luz e o acerto. A sombra deixa de ser um monstro no porão e torna-se a sua própria profundidade, a âncora que te mantém firme enquanto as tempestades da existência rugem lá fora. O vazio interior é preenchido pela presença consciente do ser, um estado de espírito que não depende de circunstâncias externas, mas da fidelidade à própria alma. O comportamento de autossabotagem desaparece não por esforço, mas por obsolescência. Ele não é mais necessário quando você para de lutar contra a sua própria natureza. Ao chegar ao fim dessa reflexão, perceba que a voz que te guiou através dessas palavras não é estranha a você. É o eco da sua própria sombra tentando te encontrar na luz. O motivo oculto foi revelado, o fracasso aparente foi ressignificado, e o vazio interior foi oferecido como o espaço sagrado para o seu renascimento. A repressão emocional é uma escolha que você não precisa mais fazer. A partir de agora, o caminho da individuação te chama para uma vida onde a felicidade não é um troféu a ser conquistado e defendido, mas uma consequência natural de estar em paz com a própria escuridão. Pois apenas aqueles que não temem a sua própria sombra são verdadeiramente livres para caminhar sob o sol, sem medo de que a sua própria imagem os derrube. Você é o caminho, o caminhante e a própria terra sob seus pés.
E no abraço final entre a sua persona e a sua sombra, você encontrará, enfim, a felicidade que nunca mais precisará ser sabotada.